Esta não é daquelas passagens bíblicas que são utilizadas a miúde para os sermões. Já não é daquelas passagens que a gente vê com frequência sendo utilizada como base dos sermões e das pregações nos púlpitos. Essa é uma mensagem que raramente é utilizada. É a parábola dos dois filhos. A parábola dos dois filhos nos ensina coisas que vale a pena nós verificarmos. Qual dos dois fez a vontade de Deus? Então a Bíblia diz aqui, Jesus está dizendo, um pai tem dois filhos. Qual dos dois fez a vontade de Deus? Qual deles atendeu a demanda divina? Nessa noite, o Espírito Santo me concita, me instrui, me orienta a perguntar para você, e não precisa me responder, responda para você mesmo. Até que ponto o nosso compromisso nos leva a fazer a vontade de Deus? Até que ponto nós levamos e consideramos a vontade de Deus? A partir de que momento nós nos distanciamos da vontade de Deus? A vontade de Deus, o querer de Deus, deve ser um fator essencial, definidor na condução das nossas vidas, dos nossos projetos. Tenho certeza que, sem nenhuma exceção aqui nessa noite, todos querem ser felizes, bem-sucedidos, exitosos nos seus projetos, nos seus sonhos. Mas nenhum sucesso, nenhum êxito vale a pena se ele não for feito no centro da vontade de Deus. Mas muitas vezes nós somos impulsionados, instigados, incitados a abrir mão da vontade de Deus para fazer a nossa vontade, para fazer o nosso querer, para basear em nossa opinião. Então vamos ver aqui no texto o que ele nos diz. Qual é a opinião de vocês aqui? Jesus está dizendo para os circunstantes. Que julgamento vocês são capazes de fazer? Que vos parece? Qual é o parecer que vocês têm diante do que eu vou apresentar para vocês?
Um homem tinha 2 filhos. E dirigindo-se ao primeiro, chegou ao primeiro. E disse: filho. E aqui, a maneira como Deus se direciona, a maneira como Deus se refere, a maneira como Deus se dirige, a maneira como o pai aqui, o homem, abre a conversa, chamando de filho. Deus não nos trata feito empregado. Você não é empregado, você não é escravo. Você não é empregado. Você é filho. Dirige e fala assim: filho. Louvado seja o nome do Senhor. A Bíblia diz que todos aqueles que o receberam, deu-lhes o poder de serem feitos filhos de Deus. Até então eu não entendia. Eu passei anos da minha vida me referindo e inculcado com essa parte da Bíblia que dizia o poder de serem feitos filhos de Deus. O que seria isso? O que seria o poder? Que poder de ser feito filho de Deus? Ora, seria o poder do Espírito Santo no qual nós somos revestidos quando somos batizados? Seria o poder de ser cheio do Espírito Santo no momento em que levantamos a mão e cremos no Senhor como nosso Salvador e o Espírito Santo passa a morar em nós? Seria esse poder? Até que o dia que eu me deparei com a situação em que eu trabalhava com a senhora lá na usina, trabalhei muitos anos com ela, e ela estava adotando um filho. E ela estava com um processo de adoção do filho, que é o mesmo processo comparativo pelo qual nós somos filhos de Deus. Só que para ela poder, para o Estado fazer com que aquela criança, aquela menininha, se tornasse filha adotiva, o Estado deveria destituir os pais do que se chama de pátrio poder. E isso é coisa complicada e difícil de fazer. Porque o poder que um pai tem sobre o filho de ser pai dele é algo que a princípio é irrevogável. É irrevogável. Você é filho do seu pai e você é pai do seu filho. E como é que se desfaz essa ligação? Não se desfaz. Não se destitui o poder pátrio de um homem sobre o filho de qualquer maneira. É por isso que se a adoção não passar por um rigoroso processo, para que seja atribuído, porque depois que o filho é adotado, ele é filho para todos os efeitos. Então é um poder muito forte que existe, um elo muito forte que o pai tem sobre um filho.
aquela ligação de filho leva por gerações. E para cortar isso, para retirar isso, é um processo que dura anos. E muitas vezes, antigamente tinha muito disso, né? A pessoa dava um filho, as famílias faziam isso. Pegava um filho, tinha lá 10, 15 filhos e distribuía os filhos. E aí ia lá e registrava. Mas o processo de adoção, ele precisa passar por um rigoroso processo em que é tirado de alguém esse pátrio poder colocado para outra pessoa. E essa retirada é algo difícil de fazer, requer um rigoroso processo para poder transferir para o outro. E quando recai para o outro, não tira mais também. Então, quando fala assim, deu-lhes o poder de serem feitos filhos de Deus. E a Bíblia diz que nós somos filhos por adoção. Isso é algo extremamente poderoso que tem a ver com as raízes essenciais da nossa existência. Porque a ligação biológica, jurídica, legal, que a minha mãe e o meu pai têm sobre mim e que eu tenho sobre o meu pai é fortíssima. E é um poder outorgado pelo Estado. Isso interfere na vida de todos nós aqui. Mas o poder, olha só, de criatura no mundo, Deus nos resgata pelo sangue do seu Filho e nos admite. Louvado seja Deus. Existe um pátrio poder sobre nós, outorgada por Deus. E isso é algo poderoso. Nós somos filhos de Deus por adoção em Jesus Cristo. E isso é de uma força que existem elos de filiação que nos liga a Deus, que homem nenhum pode desfazer, que lei nenhuma pode invalidar, que Satanás não consegue quebrar, e que nos liga a Deus pela filiação. E aí quando na parábola o homem se dirige, ele se dirige, filho. E a maneira como Deus se dirige a cada um de nós aqui nessa noite é filho. Filho. E eu preciso que você ouça com os ouvidos espirituais nessa noite a voz de Deus pelo Espírito Santo falando ao teu coração: filho, louvado seja Deus. Glória ao nome do Senhor. Filho é o que você é para Deus. Quando Deus olha para você, Ele não vê o teu título, não vê o teu cargo, Ele vê você como filho. Louvado seja Deus. Filho, vai trabalhar hoje. Então, a ordem de Deus, vai trabalhar hoje. Vai trabalhar hoje. Perceba que a ordem de Deus é de efeito imediato. Muitas vezes nós ouvimos Deus falar conosco. Nós ouvimos Deus requerer algo de nós. Nós ouvimos Deus cobrar algo de nós. E a gente vai postergando.
Nós vamos fazendo depois. Ah, não, semana que vem eu faço. Depois eu faço. Agora não. Mas a palavra de Deus é assim: filho, vai trabalhar hoje na minha vinha. Louvado seja Deus. Vai trabalhar hoje. A ordem de Deus para você é para agora. E eu estou falando para pessoas que o Espírito Santo está falando com ele faz tempo. O Espírito Santo está falando com você faz tempo. Está te incomodando, está te inquietando, está tirando o teu sono, está te cobrando. E você vai levando a coisa, empurrando para frente, deixando para depois, transferindo para não sei quando. Enquanto isso o tempo está passando e você está perdendo tempo, porque a vontade de Deus é o melhor para você. A vontade de Deus é o que traz vitória e sossego para a tua alma. E quanto mais você se atinar e responder com ligeireza, com diligência, o que Deus está cobrando de você, o que Deus está pedindo, tanto melhor será para você, porque a ordem está expressa: filho, vai trabalhar hoje. Louvado seja Deus. E o Senhor está dizendo para trabalhar, ou seja, a vontade de Deus, servir a Deus, exige de nós. Por isso que a Bíblia diz, em Miqueias, no capítulo 2, versículo 10, levantai-vos e andai-vos, porque não é aqui o vosso descanso. E a palavra de Deus é essa: vai trabalhar hoje. Você sabe o que você precisa fazer. Você sabe o que Deus está dizendo você para fazer. Ah, pastor, Deus está me mandando, mas eu não sei nem o que é para fazer. Meu amigo, deixa eu te dizer uma coisa. A Bíblia diz para nós procurarmos saber qual é a vontade de Deus. Se você ainda não sabe o que é que você precisa fazer, então procure saber. Então busque em Deus. Então saiba qual é a tua missão, qual é o trabalho de Deus para a tua vida. Porque Deus não te colocou, Deus não te filiou, Deus não te adotou para que você fique de braço cruzado, de camarote, assistindo as coisas acontecer e sem nada fazer. Deus te chamou e existe um trabalho, existe uma necessidade, existe uma missão e ela precisa ser cumprida. E não é o ano que vem, não é, o que você está esperando? Sabe o que eu estou esperando? Estou esperando passar a pandemia. Eu estou esperando o fim. Eu estou esperando a concessão pelo INSS da minha aposentadoria por tempo de serviço, porque aí eu vou ter tempo para poder fazer para Deus. Eu estou esperando os meus filhos crescerem, se formarem, casarem, para depois então eu vou fazer a vontade de Deus. Então depois eu vou fazer o trabalho de Deus. E Deus já falou com você há muito tempo. E ainda fala com você. Mas muitas vezes nós vamos negligenciando a voz de Deus que ecoa em nossa alma. Muitas vezes nós vamos sufocando a voz do Espírito que clama dentro da nossa alma. Muitas vezes nós vamos fustigando a voz de Deus, apagando a voz de Deus. Nós vamos retendo aquele ímpeto de Deus. Louvado seja o nome do Senhor. E eu falo nessa noite pelo Espírito. Muitas vezes até a tua esposa fala: bem, mas Deus não falou. Olha, a palavra de Deus assim: filho, vai hoje trabalhar
na minha vinha. Trabalhar na vinha de quem? De quem? De quem é a obra? Muitas vezes nós ficamos muito preocupados com o nosso, com o meu, com o eu. E está certo, até certo ponto não tem problema nenhum você cuidar da tua vida, do teu propósito, da tua questão. Mas Deus chama: filho, vai trabalhar na minha vinha, no trabalho dele, na obra dele, no serviço dele. E para trabalhar na obra dele, eu tenho que abrir mão do meu, do eu, do meu interesse, das minhas conveniências, dos interesses pessoais. A obra de Deus não é um projeto de marketing pessoal, de projeção pessoal. A obra de Deus é a vontade dele. Os irmãos que estão comigo trabalhando aqui no evangelismo, na carreata, eu sempre falo com eles lá na rua. Nós não estamos aqui na Praça da Bandeira, nós não estamos aqui no semáforo para pregar a Assembleia de Deus, Ministério Ipiranga. Nós viemos aqui para falar do amor de Deus, para falar de Jesus. Nós não viemos aqui fazer proselitismo. Nós falamos de Jesus na rua, nós pregamos a Jesus Cristo. Se a pessoa aceitar Jesus, o que nós falamos? Procure uma igreja perto da tua casa. Mas que igreja? Procura uma igreja bíblica. Ah, pastor, e a nossa igreja? Da nossa igreja cuida Deus. Ele vai mandar as almas para vir aceitar Jesus aqui chorando. Deus vai mandar as almas. E quando Deus manda as almas, não precisa nem fazer apelo. As almas vêm antes de fazer o apelo, já chega chorando aqui. Quantas pessoas chegaram chorando aqui, aceitando Jesus nesses últimos dias? E muitas delas a gente nem encontrou pelo semáforo, nem encontrou pela praça. Elas vieram porque o Espírito Santo se encarrega de honrar a igreja que cumpre a missão. Vai fazer hoje trabalhar na minha vinha, a vinha é dele. Louvado seja o nome do Senhor. Reserve um tempo para fazer a vontade de Deus, do jeito dele, para semear no reino de Deus. Você sabe o que o primeiro filho respondeu? Ele, porém, respondendo, disse: não quero. Não quero. Falou: não quero. Não quero, não quero. Não quero porque o meu tempo está escasso. Não quero porque a vida está difícil. Não quero porque eu estou cheio de problemas. Não quero por causa disso. Não quero por causa daquilo. Não quero por causa desse. E também não quero por causa daquele. Não quero. Foi o que ele disse para o pai. Você acha? Como será que o pai recebeu o impacto daquele não quero? Não quero. Não quero fazer. Não quero. Ó a resposta direta, objetiva, curta e grossa, peremptória. Não quero. Não quero. Mas em seguida, o que diz o texto? Não quero, mas depois foi. Porque se você for fazer o que você quer, quem aqui que vive de fazer o que quer? Quem aqui que vive à mercê da sua própria vontade? Quem aqui vive a poder de querer? Irmãos, tem um monte de coisa que eu não quero. Tem um monte de coisa que eu não quero porque eu não gosto. Mas quem aqui vive em função dos seus próprios gostos e querer? Ele disse para o pai de maneira sincera. E aí eu fico pensando, irmãos, às vezes nós precisamos, às vezes não,
que às vezes, eu retiro às vezes, nós precisamos eu tenho aprendido cada vez mais a dobrar os meus joelhos diante de Deus e dizer para Ele tudo e extravasar diante dEle. Às vezes eu estou nervoso, às vezes eu estou irado. Aí eu falo tudo para Deus, porque eu percebo que Deus não tem problema nenhum com um filho que é sincero com Ele. Deus sabe que nós não somos perfeitos, e eu tenho certeza que Ele não quer nenhum filho dele perfeito. Deus não exige de nós perfeição. Você acha que Deus exige perfeição? Ora! Você acha que Deus iria cobrar da gente o que a gente não tem condição de fazer? A Bíblia diz, querendo o aperfeiçoamento dos santos para a obra do ministério, para a edificação do corpo de Cristo. Deus sabe que nós não somos perfeitos. E portanto, Deus não exige de nós nenhuma perfeição. Pode, aí você pega o texto lá de João e fala, não, mas aqui está dizendo que a gente tem que ser perfeito. Ah é? A gente está dizendo mesmo que tem que ser perfeito. Mas quem é que pode dizer aqui que é perfeito? Ah, pastor, mas Deus falou assim, para Abraão com 99 anos, anda na minha presença, é perfeito. Abraão foi perfeito com 99 anos? Não. Abraão foi perfeito com 100 anos? Não. Abraão foi perfeito com 175 anos? Não. Deus mandou. Mas uma coisa é Deus mandar, outra coisa é ser. O único perfeito que eu conheci até hoje chama-se Jesus Cristo. Ele é o nosso modelo de perfeição. Pronto, ponto final. Então, Deus sabe que eu e você não somos perfeitos. Mas tem uma coisa que Ele não abre mão de nós, é que sejamos sinceros. Porque o rapaz aqui, o filho dele, falou, não quero. Mas depois foi e fez. Não, eu não quero. Mas fez. Então ele fez sem querer? Fez sem querer. Nem sempre nós faremos a vontade de Deus querendo fazer. Nem sempre nós faremos a vontade de Deus por gosto. Tem coisa que eu não quero fazer. Tem coisa que eu não gosto de fazer. Mas não é porque eu não quero e eu não gosto que eu não farei. Eu vou sem querer mesmo. Porque quando se trata da vontade de Deus, trata-se de sacrificar o meu querer, para que haja a proeminência do querer de Deus na minha vida e na tua vida. Porque se eu viver em função do meu querer, me tornarei escravo da minha própria vontade e dos meus próprios desejos. Me tornarei escravo das minhas vontades e dos meus desejos. E o homem caído que existe em nós é um ser desejante. Nós somos seres desejantes. A natureza humana é uma natureza desejante. E daí, pastor? E daí que o homem é um ser desejante e que nunca satisfaz os seus desejos. É por isso que quando você vive em função dos seus desejos, você se torna escravo deles. Quando você coloca em voga, quando você coloca como parâmetro principal da tua vida a tua própria vontade, a tua própria vontade te arruína, a
tua própria vontade te destrói, a tua própria vontade te derrota, a tua própria vontade acaba com você. Mas quando você abre mão da tua vontade, abre mão do teu querer e coloca a vontade de Deus em evidência na tua vida, a vontade de Deus é a razão da tua vitória, é a razão da tua bênção, é a razão de você estar de pé. Não é a minha vontade, mas a dele. Filho, vai trabalhar na minha via hoje? Não quero, mas foi sem querer. Tem coisa que Deus cobra da gente, irmão, que a gente vai sem querer. Eu lembro que há uns 15 anos, eu e a Luciene estavam passando uma luta muito grande. E eu estava sem saber o que fazer. Sem saber o que fazer. Eu estava assim, desnorteado. E ela pegou, e num domingo à noite, depois do culto, ela me deu um conselho. Marcos, procura o pastor e diz assim para ele, faz isso. Aí eu peguei e falei assim, não, eu não vou fazer isso. Eu não vou fazer isso. Mas eu não vou fazer isso mesmo. Eu não vou fazer isso de jeito nenhum. Negativo. Mas quando ela falou aquilo para eu fazer aquilo, eu sabia que aquilo era o que tinha que fazer. Na mesma hora. Mas na mesma hora que eu sabia que aquilo era o que tinha que fazer, na mesma hora, a minha emoção, os meus sentimentos, o meu sangue, sabe quando você fica nervoso? Eu sabia que aquilo era o certo de fazer, mas eu rejeitei aquilo na hora. De jeito nenhum, não vou fazer isso nem morto. Não vou fazer. Não é, sabe por que eu não queria fazer? Porque não era justo. Não é justo eu fazer isso. Porque eu não estou errado. Eu não estou errado. Eu não fiz nada, não foi eu que provoquei essa situação. Eu não estou errado. E eu não estava mesmo. Até hoje eu tenho certeza que eu estava certo no negócio. Mas ela falou, não vai, faz isso. Eu tinha, e na orientação dela, eu tinha que ir procurar o pastor e me rebaixar. E eu não queria me rebaixar nem com bomba, como diz o povo lá. Não queria, não esquece disso. Eu não vou fazer isso. Mas eu sabia que era o que tinha que fazer. Mas Marco, faz isso que vai ser melhor. Abre mão, fala, mas não é justo. Não pode. Aí eu lembro que naquela noite eu fui dormir. E aí eu fiquei pensando, faz isso que vai ser melhor. Mas eu não quero. Mas faz isso que vai ser melhor. Aí eu deitei à noite, fiquei olhando. Ela já estava dormindo. E naquela hora eu chorei. Saiu no meu rosto assim. A lágrima saiu queimando em cima do meu rosto assim. De raiva. Eu vou fazer. Mas saiu com, sabe assim, tá bom, eu vou fazer. E aí eu chorei uma lágrima que queimou o meu rosto. De raiva de ter que fazer o negócio. Eu vou fazer, mas eu vou fazer com raiva. Sem querer fazer, mas era a vontade de Deus. Eu fui arrastado, o meu ego falava não vai, as minhas razões conspiravam contra mim, mas eu fui pisando duro. Não é possível que nessa altura do campeonato eu vou ter que fazer um negócio desse, meu Deus do céu. E eu fui, sem querer, mas fui. Cheguei lá e falei, pastor, contei o meu caos para ele. Falei assim. Aí, beleza, fiz o que tinha que fazer.
sem querer fazer, mas fui. O dia que eu li esse texto aqui, eu falei, eu estou aqui, eu sou esse camarada que falou que não ia de jeito nenhum e foi. Eu estou aqui, ó, eu estou aqui dentro. E eu vou falar para vocês. Se hoje eu estou aqui em Itatiba, é porque aquele dia eu fiz aquele negócio lá que eu não queria. Se o meu ministério desarnou, como diz, se o meu ministério deslanchou, se os caminhos se abriu, se o caminho se abriu, eu não queria, porque quando eu comecei a dirigir igreja, eu fui dirigir uma igreja lá no meio do mato. E Deus abençoou a gente, a igreja cresceu, o trabalho prosperou, ficou bonito demais, aquela coisa. E por causa disso eu fui promovido na igreja. E aí depois eu tive que pedir para o pastor, me manda para qualquer lugar. E eu não queria voltar para o lugar de onde eu tinha vindo, porque eu tinha crescido, agora eu vou diminuir. E o pastor não ia me mandar se eu não pedisse. Essa história é essa, eu já estou abrindo tudo aqui para vocês. A história é essa. O pastor não ia me mandar se eu não pedisse. Eu já tinha entendido isso na minha cabeça. E aí eu falei, não é possível que eu vou lá de novo no meio do mato? Você é doido? Não é assim que funcionam as coisas, não. Aí eu fui lá e falei, pastor, me manda lá de novo. E aí eu voltei de novo. E aí, aqui tem uma loja do meu nome, não sei se ainda tem, chamada Seller. Não tem uma loja chamada Seller aqui? Ainda tem? Tem loja Seller aqui? Lá em Três Lagoas tinha uma, fechou. Quando eu cheguei aqui eu me lembrei. Isso foi em 2006 mais ou menos. Cheguei na loja Seller lá, encontrei um obreiro da igreja. Depois dessa história toda aí daqui a pouco todo mundo ficou sabendo que eu ia voltar de novo pro meio do mato. Aí eu tava lá na loja Seller, a Luciana escolhendo coisa lá, e aquela coisa, mulher quando entra numa loja não acaba nunca. Eu já tava lá estressado, e indo a contragosto. Aí eu encontrei um obreiro lá. Chama Francisco o obreiro. Se ele estiver me ouvindo, ele vai lembrar, que eu já lembrei dele. Ele olhou para mim. Então, você tá fazendo isso? Você falou lá com o pai? Falei. Rapaz, eu nunca vi ninguém andar para trás do jeito que você está andando. Ele falou desse jeito para mim. No dia que eu ia voltar para o negócio lá, eu nunca vi ninguém andar para trás do jeito que você está andando. É duro, não é? Aí eu peguei e falei, deixa Deus agir na minha vida. Louvado seja Deus. Aí eu fui. Quando eu estava com 6 meses, aí, lá naquele lugar, aí Deus virou a nossa história e abriu todos os caminhos e todas as portas que a gente precisava para poder chegar aonde exatamente nós estamos agora. Então, às vezes, o que eu estou dizendo com essa experiência, que quando eu abro mão da minha vontade e passo a confiar na vontade do Todo-Poderoso, porque eu vou falar uma coisa para vocês, eu estou muito feliz de estar aqui com vocês, trabalhando aqui para Jesus, e eu estou feliz porque eu tenho convicção de que essa é a vontade de Deus. Agora preste atenção no que eu estou dizendo. Eu nunca sequer imaginei, eu estou aqui, mas eu nunca imaginei que estaria aqui. Nunca passou assim pela minha mente que eu estaria aqui com vocês nesse tempo. Então, Deus trabalha na vontade dEle para fazer em nós, para fazer na tua vida,
coisas que você jamais foi capaz de imaginar. O que Deus tem para fazer na tua vida não passou ainda pela tua cabeça. Não passou pela tua cabeça. A vontade de Deus é melhor do que a tua. A vontade de Deus é perfeita. Ela é custosa, mas é perfeita. Então faz a vontade de Deus. Filho, faz a minha obra. Vai trabalhar na minha vinha. Louvado seja Deus. E o segundo filho? Dirigindo o seu segundo, falou-lhe de igual modo, com o mesmo tratamento. E o que ele respondeu? Eu vou, mas não foi. Conta comigo, estamos juntos. Eis-me aqui, Senhor, me usa. O segundo filho falou, o primeiro foi sincero. O primeiro foi sincero, falou para Deus o seu sentimento, suas contrariedades, rangeu os dentes, franziu o senho, o rosto, mas fez. E o segundo? O segundo falou, eu vou, mas não foi. Quantas pessoas que prometeu para Deus que ia fazer e não fez? Jurou para Deus que ia fazer. Tem pessoas que estão aqui hoje me ouvindo, e eu falo como homem de Deus, que até voto fez para Deus. Você não foi obrigado a fazer voto para Deus. Você fez voto por tua conta. E agora não cumpre o voto. E agora não faz o que falou que ia fazer. Eu vou, Senhor, mas não foi. Aí a pergunta vem, quem que fez a vontade de Deus? O que não queria, mas fez? Ou o que disse que ia fazer e não fez? Nessa noite, meu amigo, minha amiga, meu irmão, é uma noite em que nós estamos diante da mesa do Senhor. E diante da mesa do Senhor, nós estamos diante da aliança, do pacto que nós temos com Deus. E diante da aliança que nós temos com Deus, não é lugar de promessas vazias. Aqui não é lugar de jogar conversa fora, de falar eu vou, conta comigo, eu estou aqui. E aí Deus fala, então vamos, então faz. E aí na hora de fazer, na hora que Ele mais conta com você, cadê você? Cadê quem falou que ia fazer? Cadê quem jurou diante de Deus, diante do ministério, que ia cumprir, que ia fazer e não cumpriu? Cadê? Você sabe da onde Deus te arrancou. Você sabe o que Deus fez na tua vida. Você sabe de onde Ele te tirou e o que Ele fez por você. Nessa noite, meu querido, o Espírito Santo fala com você. E a palavra é essa: quem é que fez a vontade do Pai? Quem é que fez? Qual dos dois filhos fez a vontade de Deus? Qual dos dois? Louvado seja Deus. Que Deus te abençoe. Que Deus te guarde. Que Deus te sustente. Que Deus te honre. Que a luz de Deus seja sobre a tua cabeça. Que o Senhor te dê juízo. Que o Senhor te dê temor. Que o temor de Deus caia no teu coração. Que o Senhor te dê sensibilidade para perceber a vontade dEle. Que você perceba na tua alma, no teu espírito, no teu coração, o que Deus quer de você, o que Deus quer de mim,
O caminho não é fácil. O caminho é estreito. A porta também é estreita. Tem espinho, tem dor, tem lágrima, tem luta, tem problema, tem dificuldade. Mas o Deus que nos mandou, que nos chamou, é o que vai nos sustentar e nos dar vitória para a glória do nome do Senhor. Amém.